Fala, Nonito! Beleza? Bom, estou gravando uma aula final de Ásia para vocês, da apostila 3, uma vez que nós ficamos um pouco atrasados aí por conta do seminário, dos feriados e tal, né? Então, quero pedir que você assista até o fim, anote as informações da aula, compare a aula com a sua apostila, porque eu estou montando a aula em cima, né, da apostila, para que vocês tenham mais facilidade de compreender os exercícios, aplicando, mapa mental, etc e tal, beleza? Então vou compartilhar com vocês aqui o meu PowerPoint básico, né? Vamos que vamos. Ásia, demografia, ok? Eu vou enviar a correção para vocês depois dos mapas mentais, dos dois mapas mentais e dos dois aplicantes, para que vocês possam conferir aí com as respostas de vocês. Não deixem de corrigir. Galera, demografia é o estudo das populações, ok? Demo, povo, grafia, escrita, tá? Vem do grego. A Ásia tem o maior território e tem a maior população do mundo, tá? Entretanto, ela tem um crescimento nos últimos anos, né, na entrada do século XX para o século XXI, um crescimento mais moderado, né? Então, vai abrir espaço, por exemplo, para a África tomar o lugar aí como maiores populações do mundo até 2100, até o final do século XXI. Vocês sabem, né, que China é a maior população do mundo, 1,4 bilhões, Índia 1,3 bilhões, né, Bangladesh, Paquistão, o próprio Japão, né, que é um país minúsculo, mas tem 130 milhões de habitantes e por aí vai, né? A China, ela, na década de 70, no final de 70 para ser mais exato, políticas lá do governo Deng Xiaoping, né, de abertura econômica e de controle da natalidade, criaram a política de um filho só. Essa política de um filho só, ela era mais válida e mais fiscalizada nas cidades. Então, nas cidades, as famílias podiam só ter um filho. No campo, isso não valia, né? No campo, as famílias podiam ter 2, 3, até mesmo 4 filhos, até porque o campo precisa de braços para trabalhar e a história do crescimento das populações tem muito a ver com famílias na zona rural terem mais filhos, né? Até 2100, a China também será superada pela Índia, tá? Possivelmente a Índia vai passar. Por quê? Porque a Índia tem uma religião, tem um modelo cultural e que é mais difícil controlar a taxa de natalidade, tá? Tem bastante relação com a religião, que o hinduísmo prega, né, que quanto mais nascimentos, maior é a evolução da alma e tal, então tem tudo a ver com isso, tá? O crescimento vegetativo mais lento da China, né, ou da Ásia também como um todo. Os fluxos migratórios também, né, alteram esse quadro, né? Tem muita gente fugindo, né, saindo da China, saindo da Índia, Vietnã, Laos, Camboja, Bangladesh, Mianmar. Esses países são horrorosos, né? Vamos entrar num acordo, são ditaduras, são países onde se ganha muito pouco, mão de obra é quase escrava na maioria das regiões e tal. Os governos são autoritários, né? E além disso, tem a questão da fuga de cérebros. A fuga de cérebros, obviamente, gera pouca saída, né? Que são aqueles alunos mais bem-sucedidos, aquelas classes médias altas desses países que acabam sendo atraídos por grandes universidades e grandes empresas nos Estados Unidos, na Europa Ocidental, né? Ou mesmo no Japão, no Canadá, na Austrália, Nova Zelândia e por aí vai. Tá? A outra questão é a questão das perseguições, das migrações que nós chamamos de forçadas, né? Então, Síria está em guerra desde 2011, Iêmen desde 2015, você tem o Afeganistão em guerra desde 2001, né? Invadido pelos Estados Unidos, você tem Paquistão e Índia com um conflito na Caxemira, isso gera refugiado, você tem Mianmar que persegue os budistas, os budistas são tão paz e amor, né? Mas eles estão perseguindo e matando os muçulmanos da etnia Rohingya. Desde 2017 a tensão aumentou muito lá. Cerca de 650 mil pessoas já fugiram de Mianmar em direção à Indonésia, a outros países do Sudeste ou do Sul da Ásia. E os Rohingya são uma etnia muçulmana, né, que migrou para lá quando o território ainda era um outro país. Até porque a Ásia é recente, os países, né, são recém-independentes, pós-Segunda Guerra, mais precisamente falando. E esses Rohingya, por serem muçulmanos, são marginalizados, tratados como imigrantes ilegais e tratados como terroristas pelo governo budista. E todo tipo de violência contra mulheres, crianças, idosos e homens, obviamente, forçam essas populações a fugirem de lá. Tá? Então,
Inclusive, eu vou deixar um link para vocês da Folha. Tem um documentário de 6 minutos da Folha no YouTube, muito bom para vocês entenderem um pouco melhor. Cenas fortes, tá? Cenas ruins de ver, mas nada assim, né, que seja proibido para vocês. E eu vou deixar lá disponível para vocês terem um pouco mais de conhecimento sobre isso. E, óbvio, né, aquela migração que é qual é o maior foco de migração? Migração econômica, né? Busca por emprego em países mais ricos, em países mais industrializados, em especial na Europa. Eles tentam pela Turquia, tentam por vários países do leste europeu ingressarem aí nos países da Europa Ocidental em busca de melhores condições de vida. A distribuição da população da Ásia é bastante desigual, né? Então você tem grandes formigueiros humanos, né? Próximo aos litorais, próximo às grandes bacias hidrográficas, os grandes rios, e você tem vazios demográficos nas áreas de montanha, nas áreas de deserto, né? E assim por diante. E é isso, tá? Aqui, galera, nós vamos trabalhar muito com esses gráficos, né, e com esses mapas da apostila. Eu acho fundamental vocês estudarem e analisarem esses gráficos com bastante atenção. Ó, evolução da população mundial por continente entre 2014 e 2050. Então, um pouco do que está acontecendo hoje em dia com um pouco do que vai estar acontecendo daqui a 30 anos, certo? Então, 2014, vocês tinham aí, ó, a Ásia com 59,9%, quase 60% da população mundial. Seguido por quem? Os africanos bonitões aqui, ó, que crescem sem parar. Seguidos depois pela União Europeia, né, ou continente europeu, né, restante da Europa. Então, juntando a Europa, dá 10% da população mundial, né, com 740 milhões de pessoas. América Central e Sul com 8,6%. E América do Norte com 4,8%. E Oceania, né, na retaguarda, vamos dizer assim, na última colocação. A Oceania tem uma população muito diminuta, 0,5%. Olha 2050. A Ásia vai cair um pouquinho, né, para 55, 54, né, pouco mais. A África sobe bem aí, 10%, né? E os outros continentes continuam caindo, tá? Vejam que a América Central cai 0,5, a América do Norte mantém, não, cai um pouquinho, 0,3. Oceania, a tendência é subir um pouquinho pelo que a gente está vendo aqui, né? Tá? Beleza, galera. Eu acho que é importante vocês verem, então, que a Ásia vai crescer mais lentamente e a África vai acabar crescendo um pouco mais. Entretanto, a Ásia vai continuar sendo aí o continente mais populoso do mundo em 2050. Tá? O uso de máscaras pelos habitantes de Tóquio é comum para evitar transmitir ou contrair doenças. Gente, tigres asiáticos, Japão, China, né, Coreia, Singapura, Hong Kong, Taiwan, esses países eles já estão, entre aspas, né, acostumados com esse tipo de atividade. O uso de máscaras, o distanciamento social é muito comum em países com muita aglomeração metropolitana, as metrópoles são muito cheias, e eles já passaram, né, pela SARS-CoV-1, passaram pela SARS, né, por outras pandemias respiratórias e tal. Então, desde 2001, 2002, 2003, esses caras são meio acostumados já com essa questão. E nós temos várias, né, pandemias acontecendo, né? H1N1, você tem, né, nos países tropicais, febre amarela, malária, dengue, chikungunya, zika vírus, né? Tem um monte de doença. Aquele Aedes aegypti lá, ele tem até Wi-Fi, né? De tanta coisa que ele tem. Essa piada do Igor Guimarães, só para lembrar. E nós temos também que entender que existem outras coisas como câncer, né, de colo, de útero, tem outras doenças também que assim, estão se tornando cada vez mais, depressão, né, cada vez mais comuns na humanidade, tá? Então, agora síndrome do pânico, ansiedade, as pessoas estão se automedicando o tempo todo, né? Eu tive um curso pelo Piaget em 2015 falando sobre a medicalização da sociedade. As pessoas tomam remédio para tudo. Ah, tô ansioso, vou tomar remédio. Ah, tô nervoso, vou tomar remédio. Ah, tô espirrando, vou tomar remédio. Então, nós estamos nos drogando, entre aspas, o tempo todo, né? E entre aspas, nada. É verdade, né? Remédio é droga, tá? Então, acho que isso é importante ser analisado com profundidade. População da China por faixa etária, galera. Então, ó, olhando aqui, de 0 a 14 anos. Então, vejam que caiu bastante, né? Dos anos 60 para 2020. Né, caindo abaixo de 25% e vai continuar caindo para 2040. População de 15 a 64, ou seja, a PEA, a população economicamente ativa, que está em idade aí de estar trabalhando e contribuindo para o crescimento econômico do país,
num total aí vamos pegar aqui, a mais ou menos 40% até mais ou menos 50% da população, né? E uma população idosa pequena, né? Era muito menor, obviamente, nos anos 60, que a China era um país pobrérrimo. Teve a grande fome, né, nesse período no governo do Mao Tse Tung, o grande assassino. E aí a população cresceu bastante, a população idosa vem crescendo de 2000 para cá, né, mas em especial 2020, né, até 2040 vai aumentar bastante. E isso demanda por mais mão de obra, porque vai ter muita gente aposentada. Então vai ter que ter mais pessoas trabalhando para sustentar as pessoas que não estão trabalhando. E num país terrivelmente autoritário e desumano como a China, eu acredito que a situação dos idosos tende a ser muito ruim, tá? E aqui tem a política do filho único, que vocês podem ler, tá na apostila. População dos 12 maiores países do mundo, gente. Então, ó, China, 1,4 bilhões de pessoas. Aí, aqui é 2020, né? E aí, o mundo, né? E outros países aqui, tá? A Índia 1,3, Estados Unidos 331. Cadê o Brasil? Ó, 212 milhões de pessoas. Tá bem atualizada essa tabela, tá, gente? Muito bacana essa tabela. E aí vocês estão acompanhando, então, os 12 maiores países do mundo, vezes 1000, né? 2020 vezes 1000 e 2100. No caso aqui, a segunda seria 2100, tá bom? Então, 2100, a Índia vai superar a China vai diminuir para pouco mais de 1 bilhão. Ó, a Nigéria aqui, ó, mais de 700 milhões. Estados Unidos chegando a 430 milhões. Paquistão, 400. Cadê o Brasil? Ó, o Brasil caiu para 12º, ó, que legal. O Brasil é sexto hoje, cai para 12º. A nossa população vai diminuir, tá, gente? 212, nós vamos bater 250, mais ou menos, 2050. Tudo indica que a gente chega a 250 milhões e depois a gente começa a cair. 2070, mais ou menos, a população brasileira começa a diminuir. E aí a gente chega em 2100 com 188 milhões. Quem sabe alguns de vocês chegam aqui como os idosos do rolê aqui, tá? Com samambaia e água parada em balde, né? Refletir, discutir. Então tem aqui a perseguição dos Rohingya para vocês aprofundarem um pouquinho. Aqui, essa imagem é muito legal, né? Tá na apostila de vocês e aqui você vê a diversidade étnica e cultural, né? Da Ásia, esquimós, né? Mongóis, né? Da Mongólia, pegando Sibéria, aí culturas orientais, Japão, né? China. Você tem aí população budista e assim por diante, né? Uma série de povos e as características, os olhos, a cor da pele, né? O estilo de roupa demonstram então essas variadas culturas. Mapa das principais religiões do mundo. Gente, as 3 maiores religiões monoteístas do mundo surgiram na Ásia. Primeiro, o judaísmo, né? Lá com Abraão, Isaac e Jacó. Surgiu ali na região de Jerusalém, né? Na região do Oriente Médio, por volta de mais ou menos 1700 a.C., tá? O cristianismo surgiu com Cristo, né? No Império Romano, ali por volta do ano 1 até o ano 30, se espalhando por quase toda a Europa, Oriente Médio e alguns lugares da África. E no século 7, em 622, surge o islamismo, né, do profeta Maomé, seguidores de Alá e do Alcorão, que surge no século 7, se expande também muito pela Península Arábica, pela Ásia e pela África, chegando também na Europa, na Península Ibérica e tal. E hoje o islamismo é a religião que mais cresce no mundo, 3% ao ano. Até 2050, a ONU diz que a ONU não, né? As estatísticas dizem que o islamismo será a maior religião seguida no mundo, tá? Isso já tem sido uma realidade em vários lugares. Os muçulmanos têm muitos filhos e isso faz com que essa população cresça no mundo, tá? Então vocês estão vendo aí as maiores religiões e aonde elas estão, né? O catolicismo no Brasil, o protestantismo na América do Norte, a Índia, gente, o budismo, né? 1 bilhão de pessoas, mais ou menos. Fora isso, ainda tem o shintoísmo, tá? Que é muito comum no Japão, tá? Você tem algumas ramificações do budismo e assim por diante. A pluralidade religiosa, tal, aqui vocês podem pegar um pouquinho dessas informações. Esse sikhismo aqui, gente, é uma mistura do budismo com shintoísmo, meio batizado aí. Os caras, é meio que uma filosofia, não é só uma religião, mas é uma forma de pensar, uma forma de viver também, tá? Para iniciar o entendimento sobre o assunto de condições econômicas, galera, segue a tabela aqui, ó.
Olha o IDH dos países da Ásia, gente. Japão, né? Um dos melhores países do mundo para se viver, exceto pelas questões geográficas, né? Terremoto, tsunami. O Japão é um sonho, né? Favelado lá tem iPhone. Japão, 0,0909 de IDH. IDH calcula o quê? Qualidade da educação, qualidade da saúde, né? Expectativa de vida ao nascer, quanto tempo uma pessoa vive, quanto tempo uma pessoa estuda, passa na escola, e renda por pessoa, tá? Quanto que se ganha por ano por pessoa. Claro que tudo isso é uma média, né? A gente não dá uma realidade total. Você tem que acompanhar outros indicadores para ter uma média um pouco mais aprofundada. Mas o Japão é um sonho de consumo, né? Coreia do Sul nem se fala, né? Cidades inteligentes, smart cities e tal. O esgoto 100% tratado. Cara, é outra coisa, né? A água tratada, não tem analfabetismo, educação é uma das melhores do mundo, aquela coisa toda, tá? O índice de violência e homicídio tem mais suicídio do que homicídio, né? Os caras chegam a ter um homicídio por ano lá. Uma coisa assim, fofa. Você larga o carro ligado, com a chave no contato, escrito roube-me, e ninguém rouba, né? Quer dizer, é uma coisa totalmente parecida com o Brasil, né? Que é bem tranquilo também. Ó, Tailândia, a China já começa a despencar, né? Ó, 0,700, tá? A China fica atrás do Brasil, inclusive, tá? Vietnã, daí vai piorando, né? Índia, situação terrível, esgoto a céu aberto, população miserável, né? Uma boa parte da população é muito pobre. Paquistão, comparado com a África, tá? Em termos de DH. Afeganistão piorou, um dos países mais pobres da Ásia. E comparando aqui o Brasil, veja só. Brasil comparado aí com Tailândia e China, tá? Mas ainda um pouquinho melhor ainda do que Tailândia e China, tá bom? Gente, não dá para ficar só no IDH, então a gente acaba usando o índice Gini. O índice Gini foi criado pelo demógrafo italiano Corrado Gini, né, no início do século XX, calcula o índice de desigualdade dentro dos países, ou seja, vai de 0 a 1 é igual ao IDH, só que ao contrário. Enquanto no IDH, mais perto de 1, melhor, mais perto de 0, pior, o Gini é ao contrário. Mais perto de 0 significa que não tem tanta desigualdade, mais perto de 1 significa que tem muita desigualdade, tá? Então, para quem não lembrava disso, estou explicando agora. Então, quem está em vermelho está mais perto de 1, está mais perto de 1000, tá? Você pode falar 1 ou 1000, tá bom, gente? 1000 pontos ou 0 pontos, tá? E quanto mais perto de 1000 pontos, significa que toda a renda, ou a maior parte da renda do país, está na mão de uma pequena parcela da população. Quanto mais perto de 0, significa que a população tem, em geral, uma boa distribuição de renda, tá? Então, olha lá a Europa, que sonho, né? Olha as penínsulas escandinavas, os países nórdicos, tal. É quase um socialismo democrata, né? Porque o pobre lá ganha 15 mil por mês, tá? Então, é um sonho. Olha os Estados Unidos, que vergonha, né? O país mais rico do mundo tem uma desigualdade absurda, né? Você pega os estados que foram escravagistas, você pega as regiões que não se industrializaram no mesmo ritmo que as regiões centrais, tem bastante desigualdade nos Estados Unidos. Vocês estão vendo isso, né? Com as mortes dos negros pelos policiais, uma vergonha, né? A maior nação do mundo, mais poderosa economicamente nação do mundo, tem uma desigualdade absurda, né? O Brasil, então, nem se fala. O Brasil ainda é um país colonial, né? A gente ainda tem aqui escravidão, ainda tem aqui racismo, ainda tem aqui 100 milhões de pessoas vivendo com menos de R$800, ainda tem aqui 30 milhões de analfabetos, tem aqui 15 milhões de pessoas passando fome, você tem aqui 7 milhões de crianças fora da escola. O Brasil é uma vergonha. E é um país que é a 9ª maior economia do mundo. Então, dinheiro não falta. O que falta é a população se reunir contra esse governo historicamente corrupto, né? Que não é partido, é um sistema, né? A África, bastante injusta, né? A África do Sul e tal. E outros países na Ásia, pegando a China, principalmente, desigualdade terrível, né? A Rússia também não vai muito bem, não. E por aí vai, tá? População abaixo da linha da pobreza, 90 a 2015, gente. Olha a China. 66% em 90 viviam abaixo da linha da pobreza. Índia, 45%. Brasil, 21%. Meu Deus, né? Olha, em 2015, as coisas deram uma breve melhorada, né? Então, principalmente no Brasil, a coisa melhorou bastante, né? Os anos PT aí fizeram bem para o Brasil, por mais que tenha tido corrupção. 3,4%. Gente, de 21 para 3,4, vamos aplaudir, né? De 45 para 21, a Índia também fez alguma coisa para melhorar. E a China, então,
nem se fala, né, gente? Olha aqui, ó, 66 caiu para 0,7. Isso é, no mínimo, louvável. Não é um sonho, tá, gente? Esses países são terrivelmente desiguais, tá? Injustos, mas melhorou, tá? China, participação da população na composição de renda total do país por segmentos e classes. Então, quanto que cada classe social representa dentro do PIB do país, dentro de tudo que se gera de riqueza dentro do país. É isso que esse gráfico vai mostrar. Os mais pobres, né, ficam aí na casa dos 18% atualmente, tá? As classes médias ficam na casa dos 45%, 40%. Os mega ricos, né, ficam na casa dos 40% e os muito ricos na casa dos 10%, 15%, tá? Que é uma população bem mínima. Os muito ricos da China são pouquíssimos, né? Ó, gente, falando um pouquinho sobre a economia, acredito que vocês precisam sempre lembrar que é o berço das grandes civilizações. As grandes civilizações se formaram ao longo das margens dos grandes rios, Tigre-Eufrates, Indo, Ganges, né? Hong-Ho, amarelo e assim por diante. Né? O rio Marduk, enfim, tem vários rios importantes dessa região, aonde as populações se formaram, né? Na Mesopotâmia, na Índia, na China, no Japão. No Japão não, porque o Japão é um país muito recortado. Mas Índia, China, Paquistão, né, Oriente Médio, Mesopotâmia, a importância dos rios é vital, né? Assim como no Egito, né, o Nilo na África e por aí vai, tá? Olha a população da Ásia urbana e rural. Então nós temos dados de 2020. Chegaram a 50% agora, galera. Então eles têm ainda uma população urbana bem menor que a América Latina, que a Europa, tá? E contra 49,9% urbana, né? Então vejam que na média não bateu ainda 50%, né? Tá empatado tecnicamente. Então tem muita gente ainda trabalhando na zona rural, trabalhando com plantação de arroz. Vocês têm que lembrar do regime de monções que a gente estudou na aula passada, ou seja, chove muito ali na região ao sul do Himalaia, né? Principalmente nos meses de verão, e essa população se aproveita dessas chuvas para produzir arroz com mão de obra manual, né? Não é mão de obra mecanizada. Participação do PIB total nos Estados Unidos, Canadá, União Europeia e Ásia emergente, ou seja, Índia e China, entre 80 até 2023. Então, participação do PIB total, gente. Vejam aqui, ó, Estados Unidos, Canadá e União Europeia, os países mais ricos do mundo. Caíram, ó. O PIB vem caindo. Em compensação, Índia e China, ó, dando porrada nos caras aqui, ó, subindo bastante, principalmente dos anos 2000 para cá, tá? É importante vocês verem que os emergentes crescem mais atualmente do que os países centrais, tá bom? Isso cai muito na prova. País, população urbana, população rural, gente. Ó, Israel, 92%, mais urbano de todos aí, tá? Afeganistão, ó. Afeganistão zona rural domina o país, né? Zona rural no deserto, né? China, né? Você vê que ainda tem uma boa parte já nas cidades, mas muita gente na zona rural. Não daria para abraçar todo mundo na cidade, não cabe todo mundo. Turcomenistão, país da ex-União Soviética, né? Camboja. Os países, quanto mais pobres são, pessoal, quanto mais atrasados economicamente são, mais rurais eles serão, tá? Isso também cai na prova. Então, o que indica que um país é muito rural? Indica que ele tem uma economia muito primária. Agricultura, extrativismo, mineração. É o caso da Ásia, é o caso da África, é o caso da América Latina, tá? E assim por diante. Professor, tem como um país ser totalmente urbanizado e não ter indústria? Tem a África, tem alguns países que são assim, tá? São muito urbanizados, mas é comércio, não tem. Ou é porque a pessoa foi expulsa do campo. Ela foi expulsa pelos grandes proprietários, porque nos países que foram colônias de exploração, como África, América Latina, há uma concentração de terras muito grande, então a zona rural é uma zona de repulsão. Em geral, os grandes proprietários expulsam os pequenos proprietários que acabam tendo que ir viver na cidade na miséria, tá? Essa é a realidade. Olha o Japão, gente, 91% contra 8%, tá? O Japão não tem zona rural, né, gente? O Japão é um país muito pequeno. População urbana e rural em proporção, população total entre 50 e 2050. População urbana, então a gente veio crescendo aqui, ó, de 50, 20% da população só vivia na cidade, hoje já ultrapassa 60%. Na Ásia, tá, gente? Na Ásia, por favor.
E rural, né, vai caindo, né? Tinha aí quase 80, mais de 80%, caindo aí para 50% ou 40% até 2050. Gente, poluição, gente. A Ásia tem países com infraestrutura de saneamento básico precária, tá? Então, esse exemplo da foto aí, o rio Yamuna, um dos mais poluídos do mundo, e ao fundo o Taj Mahal. Gente, é muito louco. Na Índia, você vê favelas gigantescas, cara. E não tem coleta de tratamento de esgoto, não tem nada. A galera toma banho no esgoto. Meu, literalmente, se bebe água até desses rios e a população muitas vezes sobrevive do lixo desses rios, coletando esses lixos, reciclando esses lixos. E a expectativa de vida, obviamente, é mais baixa, né? Porque eles acabam contraindo todo tipo de doença, vocês imaginarem, tá? E aí tem mais algumas informações sobre uma festa anual que reúne 100 milhões de pessoas no Rio Ganges, que eles ofertam e adoram lá os deuses no Rio Ganges como forma de adoração, né, dentro da religião hinduísta. E aqui vocês estão vendo as imagens aí da apostila mostrando as condições, né, das cidades, os vilarejos desses países da Ásia, ó. Hanoi, Vietnã, Dhaka, capital do Bangladesh, um país pobrérrimo, né, e Manila, capital das Filipinas. Então, em todos você percebe uma grande pobreza, tá? Trânsito, congestionamento, poluição atmosférica. Então, joguem lá o celular de vocês no QR Code e analisem, então, gente. Tem vários países ricos que criaram, desenvolveram, principalmente na Ásia, aplicativos e sistemas para calcular o total de dióxido de carbono que é emitido na atmosfera. Esses países, se você não usar uma máscara, né, Pequim, Mumbai, essas grandes cidades asiáticas, se você ficar o dia todo na cidade sem usar uma máscara, você literalmente fuma 20 cigarros por dia. Poluição brutal, tá? São Paulo está no mesmo caminho, Campinas, São José dos Campos, tem várias cidades no Brasil. Se você estiver nos grandes centros, você precisa realmente tomar cuidado, porque tem muita poluição atmosférica. Isso é uma realidade nas grandes metrópoles, tá? E é isso, galera. Nós terminamos essa aula. Em termos de explicação, nós paramos aqui e só teremos as correções finais. Grande abraço, dúvidas me procurem